Tudo que a gente sabia sobre osseointegração estava totalmente errado. Isso é o que falam alguns dos principais pesquisadores em implantodontia, os mais respeitados, como Thomas Albrechtson, Anna Wannenberg e a equipe deles, em um artigo publicado numa das revistas mais importantes de pesquisa em implantodontia, que é o JOME. Eu sou o Gustavo Cruz e eu ajudo implantodontistas a fazerem implantes com enxerto sem nenhum corte, totalmente flapless, mesmo que haja perda de todo o osso vestibular, de toda a palatina e às vezes até mesmo da interproximal. Então eu vou fazer um passeio com vocês sobre esse artigo aqui, vamos olhar os principais pontos. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, onde eu citei 6 dos principais motivos, 6 motivos que são causas de perda de implante, que são pouco conhecidos. E aqui a gente vai ter, além desse motivo, que seria o 7º motivo do outro vídeo, que é bastante importante, então por isso, e é grande, né, para a gente falar, por isso eu separei nesse outro vídeo, e a gente ainda vou dar para vocês mais motivo bônus também. E vou também nesse mesmo vídeo falar para vocês como que, apesar de tudo ter mudado, a gente poder tomar as atitudes corretas para ter menos perda marginal, para a gente ter mais sucesso nos implantes. Então já salva esse vídeo aí, já guarda ele, para você, às vezes você assiste aqui, esquece alguma coisa, precisa consultar no futuro, então salva esse vídeo, se inscreve no canal também e já salva também para compartilhar com seus colegas implantodontistas, porque eles também podem estar tendo problemas de perda de implantes, algum paciente, e não sabe exatamente por quê. E muitas vezes isso acontece com um dos pacientes. É muito importante a gente ter isso em mente, principalmente com aquele paciente que perde um implante atrás do outro. Os artigos mostram para a gente que menos de 5% dos pacientes são responsáveis por mais de 56% das perdas dos implantes. E a gente fez também, a nossa equipe, né, da Cruz Odontologia, junto com os pesquisadores Rafael Morales e Janete Guevara, lá do Peru também, a gente fez uma pesquisa de sobrevivência de implantes também aos 5 e 10 anos. Essa pesquisa também foi publicada no JOME, essa pesquisa recebeu uma das premiações mais importantes em pesquisa em implantodontia, que é o Prêmio Raton do IADR, né? International Association for Dental Research. E a gente fez a revisão junto com os outros pesquisadores. Eu fiz a revisão de mais de 6 mil implantes lá na clínica, na Cruz Odontologia, e a gente verificou exatamente a mesma coisa. Aquele paciente que perdia implante, ele tinha uma tendência muito grande a perder um implante atrás do outro, e os outros não, os outros ficavam, a maioria, muito bem. Então, o que é que a gente acreditava? Que aquela perda óssea marginal em volta dos implantes, a maioria, principalmente quando o implante ainda continua osso integrado, continua bem, né, a gente atribuía aquela perda óssea ao quê? Quase sempre ao bactéria, né, periimplantite e tudo, mas de vez em quando você encontra um implante que não tem sonda e não tem acúmulo de tártaro, não tem nada. Às vezes o implante ainda nem está em carga, né, ainda nem está sofrendo carga nem nada, ou ele já sofre carga, já está com a mesma ponte há muito tempo, às vezes está até em infraclusal e começa a ter uma perda óssea marginal. E o que a gente sabe é que o processo de osseointegração, ele na verdade é uma resposta imune, de uma tentativa de isolar o implante, que acaba de certa forma encapsular, que acaba resultando na osseointegração, que é uma coisa ótima, e esse resultado quase sempre se mantém estável durante muitos e muitos e muitos anos, provavelmente para a maioria dos pacientes para o resto da vida. E
Em outros pacientes pode acontecer uma resposta inversa, de tentativa de expulsar aquele implante. Então, quando acontece isso, e normalmente são os mesmos pacientes, porque existe uma tendência genética, inclusive, então vou repetir: se você extrai dentes rígidos, né, por causa de para poder fazer a sua reabilitação, às vezes você pode julgar que naquele caso é necessário, então você precisa continuar assistindo esse vídeo, porque isso aqui pode fazer a diferença entre você ter muita dor de cabeça ou conseguir resolver o problema. Então o resultado disso é que os osteoblastos e osteócitos, os osteoclastos, a gente sabe que eles não são apenas células ósseas, eles são parte do sistema imune. E como parte do sistema imune, se existe um desequilíbrio no sistema imune, eles respondem de acordo. E como que eles respondem de acordo? Eles perdem o equilíbrio entre formação, a homeostase óssea, e às vezes pode aumentar a osteoclase. Então começa essa perda óssea em volta dos implantes. E o que pode alterar este equilíbrio além da genética? Normalmente qualquer inflamação crônica de menor, mesmo que seja pouca inflamação, uma inflamação leve, moderada, pode alterar esse equilíbrio, principalmente se ela estiver localizada a nível do implante. Então, umas pesquisas que a gente tem, né, hoje em dia o pessoal já sabe claramente, é que one abutment, one time, que é conhecido como você coloca um pilar e não tira mais aquele pilar, não mexe mais na região próxima à interface óssea com o implante. E por que isso? Isso cai exatamente nessa pesquisa que a gente tem de a reação imune, né? Então, quando você fica mexendo ali o tempo todo, você acaba induzindo alguma inflamação crônica. Outra coisa que essa pesquisa mostra para a gente é que ficar sondando os implantes pode resultar, né, você ficar fazendo a sondagem perimplantar, você pode, de certa forma, também induzir a uma inflamação crônica e também dar o gatilho nessa perda óssea marginal. Às vezes tirar cimento, e não ter esses cuidados, o cuidado com a oclusão, claro, porque a oclusão também pode ser um fator de inflamação, a mordida batendo no lugar errado, da intensidade ruim, pode aumentar também a perda óssea. E o que eu falei para vocês que ia ter um bônus também, então vai lá um bônus de mais uma coisa, além daqueles 6 medicamentos, alimentos que levavam à perda da osseointegração, vai também o uso de antagonistas, né, H2, famotidina, ranitidina, que são medicamentos normalmente para úlcera gastrointestinal, úlcera duodenal, e eles podem sim também resultar um pouco nessa inflamação crônica e aumentar a perda óssea marginal, que não tem a causa pela bactéria, apesar de, como eu não falei ainda no vídeo, mas essa perda óssea também pode, ela começa sem a causa bacteriana, mais uma vez abertos os caminhos ali, formada a bolsa, aí a bactéria entra em cena, a mordida também piora mais ainda. Então a gente ter essa percepção, perguntar para o paciente se ele usa esse tipo de medicamento, principalmente se você encontrar, né, que ele está tendo uma perda óssea de certa forma idiopática. Agora a gente já sabe a causa, e se tiver a substituição por outro tipo de medicamento, o médico pode, gastroenterologista pode modificar, substituir esse tipo de medicamento por outro medicamento. Esse paciente, ele de preferência, se for fumante, deve parar, porque piora mais ainda. Você não fazer sondagem perimplantar e botar um pilar e não ficar mexendo mais. Então, se você precisa mexer no provisório, qualquer coisa, joga a interface lá para cima. Usa um pilar que você
não vai ficar mexendo na interface dele, manipular qualquer coisa do tipo. Então, esse conteúdo você vê que é importante, talvez você não guarde tudo, então salva mais uma vez, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, para você ser um implantodontista atualizado, e compartilha com seus colegas também, e deixa sua curtida e ativa as notificações, porque o algoritmo vai lembrar que você quer ser um dentista atualizado, vai te mostrar mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima!